Brasil, com mais de 8 milhões de hectares de área irrigada, ocupa a sexta posição entre os países com a maior área equipada para irrigação do mundo, após China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Irã. A irrigação representa um salto qualitativo enorme nos sistemas de produção agropecuária. A irrigação leva ao aumento da produtividade da terra, do capital e da produção, amplia a qualidade dos produtos, permite redução dos custos unitários, atenua os impactos das variações climáticas e otimiza o uso da terra, dos insumos e equipamentos. Os sistemas e métodos de irrigação variam no Brasil em função do clima, das produções e dos investimentos. Entre as regiões com sistemas consolidados de irrigação, encontra-se o noroeste de Minas Gerais. São cerca de 150 mil hectares irrigados e mais de 500 associados à Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor. A Irriganor conta com associados em 17 municípios, entre eles Paracatu, João Pinheiro e Unaí. A região lidera diversos aspectos tecnológicos da irrigação em termos de uso racional da água, sustentabilidade, atendimento a exigências legais, instrumentos de gestão e dinamismo do setor produtivo. Sobre essa experiência, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Rovena Petrol, formada em zootecnia, professora universitária, administradora da Fazenda da Família em Paracatu há mais de 30 anos. Ela é presidente da Irriganor e conselheira da Rede Nacional da Agricultura Irrigada, RENAI. Bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E a sustentabilidade tem um eixo importantíssimo ligado à gestão da água, em particular a irrigação. Com a irrigação, a agricultura se torna muito mais sustentável, porque mais rentável, mais competitiva, usa melhor o solo, os insumos, resiste melhor às flutuações climáticas e por aí vai. Para falar sobre a irrigação, em cima de experiências reais de uma região que é líder em irrigação, nós temos a alegria de receber hoje aqui a Rovena Petrol, que é zootecnista, produtora rural e presidente da Irriganor. Bem-vinda ao Brasil Verde, Rovena. Olá, eu sou Rovena Bettina Petrol. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade de origem alemã. A minha família migrou da Alemanha no pós-guerra e estudei um ano nos Estados Unidos, ainda na minha adolescência. Me formei na PUC do Rio Grande do Sul, onde lecionei por 3 anos, e aí depois eu assumi a administração da Fazenda da Família na cidade de Paracatu, Minas Gerais, onde eu moro há 38 anos já. E a irrigação faz parte do sucesso da região como um todo. Paracatu é hoje a cidade que mais irriga por aspersão no Brasil, vindo em segundo lugar a cidade de Unaí, onde é a sede da nossa associação. Olha que coisa interessante. As pessoas às vezes não têm ideia, né, do quanto a irrigação cresceu no Brasil, evoluiu, mas no início havia muita reticência, né? Me parece que a sua família foi pioneira aí na região, foi uma das primeiras a instalar pivô de irrigação, não é isso? Meu pai foi um grande empresário no Rio Grande do Sul. Ele montou 5 empresas lá e o sonho dele era ter um pedaço de terra. Como as terras no Rio Grande do Sul eram muito caras, ele comprou aqui na época da expansão, né, aqui no Brasil Central. Nós tentamos resgatar essa história de qual teria sido o primeiro pivô aqui da nossa região, e nós não conseguimos levantar, mas sabemos que entre os 3 primeiros estão o Sanders, o seu Quinzinho Santiago e o meu pai. Então, entre um dos 3 primeiros pivôs da região está na nossa fazenda e segue funcionando
com 43 anos de uso. Nós estamos falando de 1980, né, desse início. Isso mesmo. E hoje são quantos pivôs aí na região, mais ou menos? Aqui nós fizemos um levantamento em 2023, início de 2023. O noroeste de Minas Gerais tinha, em janeiro de 2023, 246 mil hectares irrigados. Aí a gente tem, né, por município, Paracatu tem algo em torno de 1.400 pivôs, vindo em segundo lugar com Unai, com 1.200 e poucos pivôs. Agora, esse é um investimento caro, né, para o agricultor. Quem tem interesse aí na região mesmo, onde já tem tradição de se lançar na irrigação, introduzir, quais são os passos que as pessoas seguem e o que a Irriganor faz? Assim, qual é a função dessa instituição que você preside? Se você pudesse contar um pouco para nós aqui. Assim, nós tivemos no Brasil processos de licenciamento, né? Não sei se vocês lembram, aí no início dos anos 2000, todos os postos de gasolina tiveram que se adequar. E, na sequência, vieram as fazendas. Então, a partir de 2005, 2006, 2007, né, houve um aperto por parte dos órgãos ambientais para a regularização. E como a nossa região aqui é uma região que tinha uma baixa escolaridade, se nós olharmos aí na década de 70, Paracatu tinha 39% da população adulta analfabeta. E em Unai, que são as nossas duas cidades de referência, 41%. Então, a gente sabe que havia na década, né, no ano de 2005, 2006, muito poucos profissionais habilitados para fazer licenciamento ambiental e outorga. E, com isso, os produtores rurais tinham grandes dificuldades do entendimento. Então, as leis eram impostas, né, pelo Estado e não havia pessoas capazes de interpretar e fazer a coisa acontecer. Então, com esse intuito de ajudar os produtores rurais junto à legalidade, é que a Irriganor foi criada e ela se fortaleceu. E, desde então, a gente vem caminhando com os órgãos, na IEF, IGAM, Secretaria de Meio Ambiente, para construir políticas que sejam viáveis de serem implantadas, porque houve situações em que o Estado impôs algumas medidas, né, para serem cumpridas pelos produtores rurais, e elas simplesmente não tinham condições de serem viabilizadas. Então, este é o papel institucional que a nossa associação tem, representar uma classe, né, que tem uma demanda bem grande, que é a questão da irrigação e regulamentação ambiental, e também você ter voz, porque o maior produtor rural do Brasil, ele normalmente não é recebido por um chefe de Estado ou governador, porque o governador e os chefes de Estado, eles precisam trabalhar com pautas que sejam importantes, não para uma pessoa só, mas para um grupo da sociedade civil. Claro. Agora, hoje, você acha que está menos burocratizado ou menos insegurança nesse processo de outorga de água, de licenciamento da irrigação? Eu acredito que a Irriganor teve um papel fundamental, pelo menos aqui em Minas Gerais, né, porque as principais áreas de conflito estão aqui. Então, nós fomos aqui em Paracatu a segunda área decretada de conflito no Brasil. A primeira foi São Gotardo e a segunda aqui no Entre Ribeiro. Então, desde há 22 anos, nós já fazemos gestão compartilhada de água em bacias hidrográficas. Então, a gente teve que praticamente construir, junto com o órgão, uma legalidade. Para o senhor ter uma ideia, no ano de 2002,
o Entre Ribeiro, que tem a maior concentração de pivôs aqui do Noroeste, o rio secou e o Ministério Público imputou multas a todos os produtores irrigantes e, a partir dali, a gente teve que construir uma governança junto. Porque se nós não cumprimos a lei da Q 710, é lógico que o poder público vai ter que interferir. E desde então a gente vem trabalhando com associações, né, de bacias, fazendo os estudos dessas bacias para, inclusive, viabilizar o aumento da produção, a reservação de água, e esse é o papel que a gente tem desempenhado na associação e também junto ao Estado. E eu imagino, claro, existem escalas diferentes, não é, na irrigação. Hoje, se a gente pegar, sei lá, em Minas Gerais, a região de Araguari, que irriga café, usa muito pouca água, né? A demanda não é tão grande no caso do café, pequenos reservatórios dão conta, porque você faz quase que só uma suplementação, né? Etc. Hoje aí, toda a água assim, de irrigação é água de superfície ou existe também água subterrânea, esse conjunto de fontes que vocês utilizam? Basicamente, até 2015, praticamente toda a água que se usava aqui na região para irrigação era superficial. Como várias bacias entraram em áreas de conflito, e aí a gente tem problema porque existe mais demanda do que água, a não ser que a gente construa reservatórios que possam encher na época da chuva, a gente não tem como avançar com o aumento da irrigação. Então, de 2015 para cá, houve assim, uma proliferação de furação de poços artesianos e utilização de água subterrânea. Só que ela está tão intensa na nossa região que nós já estamos tendo áreas de conflito de água subterrânea. Então, assim, o que a Irriganor hoje está trabalhando? Trabalhando para que a gente possa ter uma política de reservação de água, que nada justifica a gente irrigar o mar, né? Nós sempre falamos que o Brasil é o país que é muito eficiente em irrigar o mar, porque entrega muita água doce para o mar. É verdade. Rovena, nós vamos fazer um pequeno intervalo, estamos na metade do programa e já a gente volta para continuar essa conversa com você sobre Irriganor, sobre essa região tão dinâmica que é a região de Unai, de Paracatu, no tema da irrigação. É um minutinho e a gente volta já. Olá, estamos de volta aqui no Brasil Verde, conversando com a Rovena Petrol, que é presidente da Irriganor, tratando da experiência da irrigação lá no oeste de Minas Gerais. Rovena, você estava nos comentando, né, sobre toda essa evolução que houve e o desafio grande que é hoje, não tanto, às vezes, o próprio sistema tecnológico, mas a gestão da água, quer dizer, que a água ela tem múltiplas funções, não é? A irrigação é uma delas, mas ela tem o rio também, você precisa ter a vazão ecológica do rio para manter o ecossistema funcionando do rio, a água também serve para dessedentação de animais, de pessoas, enfim, existe às vezes até transporte pela água, existe, enfim, geração de energia, muita coisa ligada à água. Então, além dessa coordenação com os produtores e a busca de uma gestão mais eficiente, vocês têm participado dos comitês de bacias? Porque hoje os comitês de bacias têm um pouco essa responsabilidade dessa gestão da água. Como que é a participação de vocês nesse tema aí? Atualmente, a Irriganor possui cadeira em todos os comitês do território onde ela atua. Essa foi uma estratégia que a gente decidiu pela diretoria, porque sabe-se os comitês hoje são soberanos na tomada de decisão de quem usa a água. E nós percebemos que
dentro dos comitês haviam participações de ONGs e digamos assim, muitas vezes da própria sociedade civil, que às vezes não tinha o conhecimento territorial e dava opiniões sem conhecer o território. Então, hoje nós atuamos no comitê da Bacia de São Francisco, do Paracatu, Urucuia, Paranaíba e mais um outro rio que agora me fugiu o nome, desculpa. Não, imagina. E nós temos também no São Marcos. A participação dos comitês é importante, os comitês trouxeram mesmo um certo equilíbrio, não é? Nessa questão da gestão da água em várias regiões do Brasil, né? Nós temos exemplos disso, né? No oeste da Bahia, no estado de São Paulo, enfim, em diversas regiões, em Goiás, tudo. E no termos assim da irrigação, da evolução da própria irrigação, nós temos uma rede nacional, né, da qual vocês participam, não é isso? Temos sim. Já que o senhor falou em questão de bacias, antes de falar da RENAI, eu queria falar de um exemplo de sucesso que nós tivemos. Em 2016, 2017, nós tivemos uma crise hídrica sem precedentes aqui no Noroeste. A cidade de Brasilândia e Bonfinópolis e Paracatu chegaram algumas vilas a ficar 20 dias sem uma única gota de água potável. Nesse momento, a população da cidade considerou que os produtores rurais estavam roubando a água das cidades. E, neste momento, os produtores estavam com todos os sistemas de irrigação desligados e o problema era grande. Então, a Irriganor, frente a isso, ela contratou equipes técnicas para fazer o estudo dentro da metodologia que Minas Gerais usa, que é o zoneamento ambiental e produtivo. Então, esses estudos foram feitos nas principais bacias problema e depois eles foram validados pelo Estado e, a partir de então, a gente até consegue verbas públicas para ações de recuperação de bacia. Então, graças a esse trabalho da Irriganor, nós já fizemos estudo e recuperação em 4 bacias hidrográficas importantes. Esse case de sucesso foi levado para Estocolmo pela nossa secretária de Agricultura de Minas Gerais como um modelo de governança. Então, isto falando a nível de território de Minas Gerais. Aí o senhor perguntou sobre a participação na rede. Só um minuto, então, antes de entrar na rede, já que você abordou essa dimensão, quer dizer, agora é fundamental ampliar a reservação de água, né? Ampliar a reservação de água. Nossa, isso é fundamental, né? Não pode ficar só dependente daquela vazão momentânea ali naquele instante, porque tem momentos que ela diminui, é natural que assim seja, né? E justamente o período seco, em geral, é o melhor período para irrigar, né? Período conveniente para a cultura, né? Então, a agricultura precisa de reservatórios de água. Isso tem aumentado aí a reservação de água ou é difícil de construir reservatórios? Minas Gerais, né, pelos 2 desastres de barragens que aconteceram aqui, a população ainda tem um tabu sobre barramentos, porque as 2 tragédias que aconteceram, elas foram catastróficas. Então, o que ficou pacificado hoje em Minas Gerais? Que os reservatórios propostos pelo zoneamento ambiental e produtivo, que é o ZAP, e aprovados pelo Estado de Minas Gerais, eles daqui para frente, inclusive, vão ter verbas públicas para serem construídos. Então, a nossa associação ela está empenhada em mapear as principais bacias, né? E esse não é um trabalho muito barato, é um trabalho caro, mas a gente tem conseguido parcerias para este fim. Certo. Mas eu imagino que ainda a demanda seja muito grande, né? O desafio é armazenar muito mais água do que nós temos hoje, né? Nós armazenamos pouca água, né? Exatamente. Existe, assim, em Minas Gerais também, em outros lugares eu não tenho tanto conhecimento, mas a nossa região, ela tem áreas onde tem veredas,
e a vereda ela tem o buriti, e o buriti foi uma árvore que é protegida, uma palmeira protegida. Então, muitas vezes, os locais próprios para a construção de barramentos, eles ocorrem em áreas próximas às veredas. E, inclusive, pela própria, às vezes, pessoas do Estado, existe uma confusão do que é vereda e o que é mata de galeria. Então, a nossa legislação não permite a construção em veredas, que realmente são locais que não têm encaixe para a construção de reservatórios, porém, em locais de mata de galeria, onde existe esse encaixe natural, é possível a construção. Mas o que ocorre na prática é que, às vezes, a pessoa do órgão vai lá, vê que tem um buriti e atribui aquela vegetação à vereda. Então, isso é uma coisa que a gente também está trabalhando em seminários para difundir esse conhecimento. É importante ir avançando, né? E é impressionante, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Quem educa são os produtores, né? São os produtores que educam os vereadores, que educam os professores das escolas, que educam os administradores, os governantes, os legisladores, não é? E são pessoas que às vezes se acham assim, grandes sumidades, né? Mas que desconhecem a realidade do campo e como é que o campo funciona. Talvez você pudesse nos dizer uma palavrinha sobre a RENAI, porque nós estamos caminhando já para o final do programa. Nós verificamos, né, com diálogos com outras associações nacionais, que nós tínhamos alguns problemas que eram comuns a todos. Então, no ano de 2021, nós fundamos a Rede Nacional de Irrigação, liderados pelo Dr. Linneu, da Embrapa, né, ele que é um grande lutador pelo aumento da área irrigada no Brasil e a sustentabilidade. Então, ele, com a sua liderança, convocou todas as associações de peso nacionais e fundamos, então, a RENAI. E hoje a gente também, com essa atuação, está dentro da frente parlamentar do agronegócio, onde a gente tem o apoio para a redação de mudanças de leis, que todos sabem, né, nenhum deputado consegue entender de tudo, de todos os assuntos. Então, quando a gente tem alguma coisa que deveria ser mudada na legislação, a gente tem que entregar um projeto de lei pronto e bem escrito para que ele, então, possa pautar no parlamento. Então, esse é o trabalho que a RENAI faz a nível nacional. Ou seja, os produtores também educam os deputados e os legisladores, né? Contribuem para ampliar esse conhecimento, esse entendimento mútuo, né? Mas tem que ser mesmo uma construção coletiva. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria passar a palavra para você, para alguma mensagem que você queira dizer para quem está nos assistindo, ou aos irrigantes, enfim, ao pessoal que luta nesse campo aí da irrigação e dos benefícios que tudo isso representa para nós consumidores, não é? Os produtores, nós fizemos uma enquete há um tempo atrás, né, o que os produtores rurais eles queriam da associação. Então, eu acho que o trabalho de defesa nós já estamos fazendo. E o outro trabalho que nós precisamos fazer é o seguinte: para que a sociedade veja o produtor com bons olhos, os produtores rurais precisam fazer diferente. E, neste campo, a Irriganor também, no ano de 2021, ela fundou o Instituto, que é o braço social da nossa associação. Então, a associação defende os interesses dos irrigantes e o Instituto, ele defende o interesse de toda a sociedade civil. E tem o objetivo de diminuir pobreza, diminuir a falta de educação, a lacuna da educação que nós temos hoje no Brasil. Então, nós estamos com esse braço social liderados também por produtores rurais. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o produtor rural ele precisa entender
que ele não deve só produzir, ele precisa diminuir, ajudar a diminuição da desigualdade nos locais onde ele atua. Olha, Rovena, eu queria te agradecer sua participação no nosso programa, foi muito boa. Teremos ocasião de voltar, talvez, no futuro, para tratar, ainda tem tanto assunto aí, né, para ser desenvolvido. E agradecer a todos também que estiveram aqui conosco, viu? Muito obrigado pela sua participação aí, Rovena. Eu que agradeço, foi uma satisfação ter feito esse programa junto com o senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a audiência de todos e queremos convidá-los a estarem conosco a semana que vem, de novo aqui, para mais um Brasil Verde. Até lá!